Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 86 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura hoje está em Mateus, capítulo 22, versículo 23 até o 46, Números, capítulo 22, do versículo 1 até o 40 e Cantares, capítulo 2, versículo 8 até o capítulo 3, versículo de número 5. Então vem comigo para Mateus, capítulo de número 22. Aqui, querido, nesse trecho de Mateus capítulo 22, nós veremos a pergunta dos saduceus sobre a ressurreição. Os saduceus, querido, eles não acreditavam na ressurreição. E eles fazem uma pergunta para tentar ridicularizar essa doutrina da ressurreição. Porém, Jesus ele vai responder com muita sabedoria, dizendo que na ressurreição não haverá casamento, pois seremos como os anjos. Aí no versículo 34 até o 40 vai falar do grande mandamento, porque os fariseus, mais uma vez, eles fazem uma pergunta, um questionamento a Jesus e eles perguntam qual é o maior mandamento da lei. E Jesus responde aos fariseus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido, a lição prática que nós temos aqui é que toda uma vida que você se relaciona com Jesus, você aprende que tudo gira em torno do amor. E a questão de rituais vazios, ou uma vida rasa com Deus, querido, isso não é o que Deus está buscando em nós. Deus está buscando um coração de verdade, um coração que ama o próximo. Agora, do versículo 41 até o 46, Jesus é quem questiona os fariseus, porque Jesus ele vai fazer uma pergunta de quem Cristo era filho. E eles dizem, é filho de Davi, mas Jesus mostra que o próprio Davi o chama de Senhor. E isso nós vimos lá, Jesus ele faz uma citação do Salmo 110. E isso, querido, quando Jesus fala assim, ó, ele é filho de Davi, ou seja, o próprio Davi me chamou de Senhor. Isso encerrou o debate. Ninguém mais ousou interrogar Jesus a respeito desse assunto. Agora nós entramos em Números capítulo 22 e aqui nós vamos ver o rei Balaque e o profeta Balaão. Querido, o profeta Balaão, ele é o retrato do falso profeta na Bíblia Sagrada. Balaque, ele era o rei de Moabe e ele ficou amedrontado, ele ficou com medo do povo de Israel. Então ele chama Balaão, que era um profeta famoso, mas era um profeta pagão, porque ele era famoso por quê? Por abençoar e amaldiçoar. Ele abençoava e amaldiçoava, então, mas ele era um profeta pagão. Então, o rei chama Balaão para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Mas a resposta de Deus para isso, Deus diz a Balaão que não amaldiçoe Israel. E Deus falou com um profeta, querido, que era pagão. Deus falou assim, não amaldiçoe Israel, porque esse é meu povo e ele é um povo abençoado. Então Balaão, a princípio, ele resiste a essa voz de Deus, mas depois ele aceita ir por causa da insistência e do suborno do rei de Moabe, que era Balaque. Aí nós entramos na famosa história da jumenta de Balaão, no versículo 21 até o 35. Vai dizer que no caminho, Balaão, assentado numa jumenta, ele estava indo ao encontro do povo de Israel para amaldiçoar Israel, né? E a jumenta, ela vê o anjo do Senhor, só que Balaão, ele não vê nada. E a Bíblia vai dizer que Balaão, a jumenta, depois dela ver o anjo, ela ficou meio que empacada ali, ela não queria ir para frente porque ela estava com medo, ela estava vendo um anjo ali. E Balaão, ele começa a bater na jumenta, ele espanca a jumenta, até que Deus abre a boca da jumenta e a jumenta fala com Balaão. A curiosidade aqui é que esse é um dos raros momentos na Bíblia Sagrada em que Deus ele usa um animal. Querida, aqui é um milagre para alertar Balaão sobre a teimosia dele. E a lição prática que nós temos disso é que Deus, querido, ele usa qualquer meio que ele quiser para nos alertar. Às vezes, até uma jumenta, ela entende melhor a direção de Deus do que as pessoas. Aí nós entramos agora em Cantares, capítulo de número 2, e vai falar que o noivo se aproxima. A amada, ela vê o seu amado se aproximando com alegria e com beleza. E a relação entre eles se intensifica cada vez mais com desejo, com carinho, com expectativa. E no capítulo 3, versículo 1 até o 5, vai falar da busca
pelo amado, porque vai dizer que a sulamita, ela sonha que perdeu o amado, né? Então ela sai pelas ruas à procura do seu amado e ela o encontra e ela o segura muito firme. A lição prática aqui, querida, é aqui que esse retrato de um amor apaixonado mostra como o amor deve ser de fato. Um amor verdadeiro, comprometido, perseverante. É assim que deve ser. E como eu disse, querido, alguns interpretam esse texto falando de Deus com Israel. Eu já olho pelo lado de que está falando aqui de um homem e de uma mulher. Nós podemos aplicar para Deus e Israel? Podemos aplicar, mas o texto está falando de um homem e de uma mulher, de um amor entre um homem e uma mulher. Mas alguns estudiosos, eles veem essa figura aqui de uma mulher buscando o homem com anseio, eles colocam aqui uma figura, né, de Israel buscando a Deus, né? E tipo assim, essa busca apaixonada é de fato a busca pela presença de Deus. Isso é a visão de alguns estudiosos. Por exemplo, não é a minha visão. Para mim aqui, literalmente, é um amor entre um homem e uma mulher, e nada mais. Querido, essa foi a nossa leitura do nosso dia 86, e se ela falou com você alguma coisa, querido, que seja um pouquinho assim, você aprendeu algo? Deixa sua curtida aí, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Querido, quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e a plataforma vai se dar o trabalho de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque ela entende esse vídeo é relevante, porque as pessoas estão comentando, estão curtindo. Então, querido, me ajuda. Curte esse vídeo, comenta e eu vejo você amanhã no nosso dia 87.